Você E já aí? entrou, você já sentiu o clima Eu já daqui. entrei no ritmo aí, no seu ritmo. E é isso aí, amigo. Porque aqui a live, eu já comecei a live com o celular caindo, a galera adora, a galera gosta, a galera se identifica com isso. Rapaz, E você a viu a galera última live? Você viu a ah, última live que eu fiz com a Vera e a Conelli? Ave Maria, vi duas vezes, Eu eu vi ao passei, vivo, eu estava atendendo. Eu vi eu depois. passei 15 minutos aguardando ela chegar, desesperado, desesperado, Imagina, imagina. desesperado. Bate um desesperozinho mesmo, né? Desesperada eu fico, é assim, o que é que acontece que eu fico desesperada? A live tá acabando, vai acabar sozinha e eu tenho ainda trilhões de coisas para falar. E aí eu fico desesperada, entendeu? O Instagram tem que mudar isso aí, pra gente ficar 2, 3 horas. Então vamos correr, vamos correr. Vamos lá, vamos lá. Gente, deixa eu falar. Primeiro eu quero, né, falar que para mim é um prazer, estou lhe conhecendo agora. E a gente mora na mesma cidade, né, rapaz? A gente mora na mesma cidade. Que A gente conhece absurdo. muitas pessoas em comum. Vou logo lhe avisando. Calila, Que estava aqui inclusive. até nesse instante, saiu fugida, mandou mandar um beijo para você, tá? Gente Vou logo finíssima, finíssima. Calila maravilhosa. A gente de vez em quando pega os pepinos juntas aqui. Ah, Mas é? enfim. A gente pega os pepinos juntos porque ela é da psicologia jurídica, né? Sim, Então, sim, sim. a gente divide muita coisa, às vezes, aqui. Nos casos mais complexos e que envolve justiça também. E aí Sim, a gente faz um trabalho em parceria e dá super certo. Às vezes dá massa. muito encrenca, mas dá super certo. Esse tipo de caso sempre vai dar encrenca, nunca vai ser uma coisa, que delícia. É porque Né? é o reflexo da família, né? É isso aí. E aí eu queria que você se apresentasse, assim, pra galera que não te conhece daqui do meu Instagram, quer dizer, não te conhece, vírgula, porque eu já fiquei te divulgando esses dias todos pra galera já saber quem é você. Mas eu queria que você falasse mais uma vez, reiterar, quem é você? Quem é você? Quem é você? O que é que você faz da Pronto. vida? O que é que você faz? Galera, meu nome é Otávio. Há 1 ano e meio há 1 ano e poucos meses criei o Pai Vem Cá, por uma demanda minha. Eu sou pai de Maria Flor, sou advogado, sou estudante de psicanálise, Ah, sou que aí, legal. me meto em um monte de coisa. Ó, puxa saco aí. Ó. Ah, Lorena puxa saco aí, dizendo lindo. O Lorena é amor é quem? É sua noiva? minha noiva, é nutricionista Lore, ela já materno-infantil. entrou, acabou de rindo comigo. Aí veja, há 1 ano e meio eu comecei esse trabalho na ideia de escrever um livro que contasse a minha história, a história de Maria Flor, a história da nossa família, como tudo isso aconteceu. E aí o trabalho cresceu, ficou maior do que eu, e eu estou dando seguimento, tentando ajudar pessoas, encarado muita bronca, porque é difícil você falar de pacificação na família, principalmente para as pessoas quando elas estão muito magoadas, né? Então a gente vai, é um trabalho muito De de pouquinho formiguinha, em né? pouquinho, de formiguinha, mas graças a Deus tenho conseguido ajudar muita gente, as pessoas me ajudam muito, porque a gente troca muita experiência, é muito bacana. E aí assim, terminou que saiu do controle, vamos dizer assim, era para ser um livro. E aí virou um negócio gigante, e aí virou parceria com a revista Pais e Filhos, virou parceria com a Defensoria Pública, virou uma parceria com a empresa Nova Algina, que tem um trabalho lindo sobre o colo, né, sobre o poder do colo. Aí, massa. Maravilha. Tudo bacana. O E universo conspira, né? só O para universo ficar. Só para registrar, porque eu faço questão sempre de registrar isso, não é um trabalho remunerado, eu não ganho dinheiro com isso, eu não monetizo isso, pelo menos ainda, né? De repente um dia aconteça, mas hoje é um trabalho social, voluntário, com a ideia de ajudar pessoas. A ideia é essa. O seu livro eu li. Seu livro é encantador, maravilhoso. Boa, O seu livro. legal. Muito Tá lindo, tá vindo muito ele, lindo. impresso num outro formato, com prefácio de Marcos Piangeres.
Que legal, que legal. Vale a Massa. pena. Porque é um livro muito bem escrito, maravilhoso. Eu já botei o link aí pra galera, vou colocar de novo depois da live. Do Massa. e-book. Esse cara que entrou aí, ó, coincidência, tem um tempão que eu não vejo ele, ó. Ah, quem O é? Instagram MF Torres. Ele tem um Sim. depoimento lindo, é um dos depoimentos mais lindos do meu Instagram, de pessoas que É. mudaram de parâmetro e hoje vivem melhor por causa de uma coisinha que mudou e mudou a vida inteira. De uma virada de chave, né? Só. É. Mas é isso aí. Quando a gente fala de guarda compartilhada, eu queria primeiro trazer a ideia do que é do significado do compartilhar, né? Eu sou meio poética Sim, também, eu tenho um pé lá no fundo da psicanálise, mas os outros pés ficam nas outras abordagens, que eu sou geminiana, tá? Então eu não fico só em um sim. lugar. Tá. Mas eu gosto muito de poesia e gosto muito do significado das palavras. E às vezes a gente fala, mas não diz muita coisa porque a gente não se apega a isso, ao significado das coisas, né? E para a psicanálise aos significantes também, que é o que desliza para outras coisas. E Aham. compartilhar é um nome muito forte, né? É simbólico. Quando eu compartilho com o outro, eu estou dividindo. E quando eu compartilho, na maioria das vezes, eu vou perder algo para oferecer ao outro, né? Eu não vou sempre ganhar quando eu compartilho. Por exemplo, se eu tivesse aqui agora, nos meus devaneios de sonho, um pedaço de bolo de chocolate e quisesse compartilhar com alguém, eu ia perder metade dele. Se eu perdesse todo, dependendo da pessoa que vai dividir comigo, né? Então, assim, quando eu compartilho, eu perco algo. E perder é uma coisa que as pessoas não são educadas a fazer, né? A gente não é Sim. educado para perder. Tanto que o que mais gera angústia é o danado da frustração, né? E muito desespero. Muitas vezes, muitos psicólogos falam assim: porque como é que a gente trabalha com a criança que não sabe se frustrar? E aí eu falo, gente, deixa eu explicar só uma coisinha assim que a gente esquece. Criança não sabe se frustrar. Ponto. Está aprendendo. E tem muito adulto que nunca aprendeu na vida, nem talvez nem aprenda, né? A danada da frustração é justamente a ideia da perda. Eu perdi algo e eu preciso lidar com isso, né? Com algo que eu perco. E quando eu compartilho, eu ganho, mas eu também perco. E talvez Sim. essa ideia da perda é que deixe todo mundo desesperado, porque eu não quero perder, eu só quero ganhar, né? E quando eu penso em compartilhar filho, aí a coisa fica muito maior, né? Porque o filho representa o meu ego, né? O que eu sou, o que eu projetei na vida, o que eu não dei, o que não deu certo comigo vai ter que dar com o filho, né? É meu filho. A gente fala assim, né? Meu filho. Como assim, né? É uma coisa de propriedade. E eu acho engraçado que quando os casais brigam, né? Eles falam assim, mas o seu filho está fazendo isso e aquilo, né? E já viram dele, não é mais o meu, né? É o seu. É o seu filho está fazendo isso aqui. Eu estou cuidando do seu filho quando eu quero representar para o outro essa ideia da propriedade mesmo, da propriedade privada, né? Aham. E aí a gente tem duas coisas que são muito fortes, que é o compartilhar, que é o ter que perder algo, em prol do outro, e ao mesmo tempo da propriedade privada, do meu filho ou do seu filho. São duas coisas fortes que, com certeza, vão gerar muitos conflitos, porque ninguém que eu conheça de forma normal na vida vai se separar numa boa, né? A É, maioria das pessoas vão ter conflitos na separação, por menores que sejam. Mágoa, tem uma conflito. outra, tem uma outra palavrinha aí que tem muito a ver com a guarda compartilhada, que é o conviver. Sim. Porque na guarda compartilhada, para o direito, o Uhum. convívio, a lei fala lá que o convívio tem que ser equilibrado. Sim. Conviver é viver com. Sim. Conviver é viver com, né?
partilhar, compartilhar é partilhar com. Aham. Então, se você imagina que a lei não escreveu algo à toa, o que é que a lei está dizendo? Que um filho, na guarda compartilhada, precisa conviver, viver com, coabitar, habitar conjuntamente com o pai e a mãe. Uhum. É direito da criança viver com o pai e viver com a mãe, estar com os dois. E isso gera uma grande discussão, e essa talvez seja a maior discussão dentro da guarda compartilhada. Por quê? Lá em 2014, eu vou falar um pouquinho como advogado, embora eu deteste esse tipo de discurso, mas eu preciso explicar para as pessoas que entraram com a ideia também de ver um advogado falando de guarda compartilhada. Eu sou um advogado meio torto, viu, gente? Mas eu sou advogado. E aí, veja, quando a lei lá em 2014, ela fala da guarda compartilhada, ela não fala da visita. Isso é algo muito importante. Parece que ela esqueceu, por acaso. A lei errou, mas a lei não errou. Porque a guarda unilateral, ela pressupõe que a criança vai morar com um dos pais e o outro pai vai lá visitar. E é um termo horrível, né? Porque você só visita parente, né? E olhe lá, tem parente que você nem visita. E na guarda compartilhada, a ideia não é visitar. A ideia é conviver de forma equilibrada. Só que a lei aí deixou em aberto. E aí tem juízes que entendem que tem que morar com a mãe e o pai continuar visitando, que para mim é uma excrescência. Tem enunciado, agora tem um enunciado recente, que no texto do enunciado, ou seja, o enunciado, gente, é como se fosse uma interpretação de vários juízes que dizem assim, olha, a gente entende essa lei dessa forma. E nesse enunciado fala de visita, só que a lei não fala de visita hora nenhuma. Então isso gera uma bagunça muito grande, um desespero muito grande, e famílias que já estão em crise não encontram na legislação uma saída hábil para o problema. Por isso é que eu proponho no Pai Vem Cá, e proponho aqui um outro ponto de vista. Sim. Uma outra percepção. Uma outra percepção. Esqueçamos o que diz a lei, para o bem e para o mal. Mas, no instante, eu volto num ponto que, para mim, é crucial. Mas, no genérico, no geral, esqueçamos o que diz a lei e vamos tentar ver nosso filho. O que é que nosso filho precisa? O que é que nosso filho precisa? Outro dia, uma mãe me perguntou, é errado convidar o meu ex para o aniversário do meu filho? Olha a pergunta. É errado não convidar o meu ex para o aniversário do meu filho? Aí eu perguntei a ela, esse seu filho é filho do seu ex? Ela disse, Eu falei, então não é o seu ex, é o pai do seu filho. E quando a gente muda essa perspectiva, é o filho de vocês dois, né? É o filho dos dois. Eu, inclusive, sugiro que não chame de filho nosso, filho. Tem nome, é Pedro, é Maria, é João. É o aniversário de João. Quem é o pai de João? É Augusto. Chama Augusto para o aniversário, porque ele, né, o Pedro tem que ver Augusto. Mas, enfim, é uma discussão muito grande. Mas antes, faltou a gente fazer uma pontuação. Cada família, ela respira de um jeito. Então, às vezes, a minha verdade não serve para você. A minha verdade não serve para quem tem um marido. Pode xingar nessa hora já? Que horas são? Se não puder, não, né? eu vou ser xingada, porque a minha vida é ficar falando os palavrões por aqui. É horrível, eu também xingo muito, meu Deus. Deus me perdoe. Sim, aí veja. Se tiver um pai
sacana, escroto, sacana. Pô, esse cara tem que enfrentar a justiça, esse cara tem que enfrentar um processo, o cara tá lá, não paga pensão alimentícia, o juiz definiu, ele não pagou, aí a mãe conseguiu no segundo grau, manteve a decisão, o cara não pagou. Esse cara merece a justiça. Se não merece, coisa pior. Mas, enfim, se tiver uma forma de diálogo, prefiro o diálogo. Por quê? Porque a justiça ela nunca vai trazer uma resposta que valha para todas as famílias de uma forma geral. Exatamente. Então, e aqui como é que aconteceu? Como é que aconteceu aqui? Eu terminei o casamento com Karine odiando Karine. Eu não queria ver Karine pintada de ouro. Karine, igualmente. Quando a gente foi desabafar para um amigo, advogado, ele disse, velho, vocês estão errados. Vocês estão viajando na maionese. Karine, você está errada por causa disso, disso, disso e disso. E Otávio está errado por causa disso, disso e disso. Colocou a gente no eixo. A gente a gente meio que tinha perdido a noção do machucado, né, do que feria o outro, já tinha falado um monte de coisa que não devia, e estava difícil de reconciliar sozinho. Precisou desse terceiro, esse terceiro nos ajudou, a gente depois foi fazer terapia, cada um a sua, e hoje Karine é uma amiga minha, é uma parceira na criação de Maria Flor, um virou rede de apoio do outro, e hoje a gente vive uma grande família, uma família na íntegra. Sim. Mas eu tô falando demais, fala um pouquinho aí. Mas você é meu convidado, você está aqui para falar mesmo. Vamos falar junto, vamos falar junto. Quando você fala, né, que você teve, eu já tinha ouvido essa sua história outras vezes, e achei muito interessante você trazer essa realidade, né, nada fantasiado, nada maquiado, né, e que vocês conseguiram transformar, vocês conseguiram ressignificar aí essa relação por Maria Flor, que eu preciso fazer um adendo. Oh, meu Deus! Que menina é essa, gente? Daqui a pouco ela deve descer aí, que ela tá lá com o tia Lore brincando. Pelo amor de Deus, bota ela pra falar comigo. Eu vou levar ela pra te ver depois. Eu vi o vídeo de vocês, da música que você fez pra ela cantando com você, eu chorei. Tá lindo o clipe, né? O clipe é uma coisa linda. Tá no YouTube de Otávio. Vejam, gente, que menina é. Ela agora, é uma figura fofinha. Ela parece com você em algumas formas, mas é a cara da mãe. É uma mistura. É uma mistura da cara da mãe. Repare. Quando você traz essa coisa, né, da realidade, desidealiza, porque todo mundo pensa, que lindos, que eles são amigos, né? E aí não dá, comigo não rola esse negócio de amizade. Não precisa ser amigo todo mundo. Ninguém tá convidando para a gente ter uma relação, eu tenho que passar por cima. Inclusive, algumas pessoas que a gente se relaciona no passado nem viram inimigas, mas viram pessoas que não fazem mais sentido mesmo ser amigo, né? Ser amigo. Lógico. Não tem que estar na mesma casa. A ideia não é a gente catequizar isso. Mas, a gente precisa minimamente ter uma relação de respeito pelo outro, né? E de escuta, e ter uma relação, porque não tem como não ter a relação, né? É um filho que está ali entre um e outro. Eu falo sempre o seguinte... Rapidinho, só para não esquecer isso. Se essa relação não puder acontecer, eu preciso de pelo menos alguém para intermediar essa relação, que seja alguém de confiança, que seja alguém tranquilo, que pode ser um amigo, que pode ser alguém da família, né? O que não dá é para não ter nenhuma, é para um dos dois, tipo, eu não quero. E aí, óbvio que tem os casos também dos doidos, porque tem um cara de gente doida nesse mundo, né? Que a gente não alcança mesmo, aí não tem jeito. Mas a gente está falando aqui dos normais, né? Das pessoas neuróticas, né? Das pessoas que têm o mínimo de bom senso, e que tem que, em algum momento, parar e pensar nesse filho, né? E perceber que esse filho precisa de uma relação, no mínimo, de respeito.
Porque se eu começar aqui a falar tudo o que uma criança pensa, sente, né? E carrega para a vida futura de uma relação de um pai e uma mãe separados, todo mundo vai começar a chorar aqui, cena de cinema. Porque Ah, seria bom você falar alguma coisa aí. Vou falar. Daqui a pouco eu falo. Mas não é fácil para nenhuma criança. Não é fácil para nenhuma criança. Não é fácil para criança. Você fala da situação da criança ser filho de pais separados e os pais viverem em guerra, né? Isso, exatamente. Os pais viverem em guerra, né? Porque o problema para a criança, eu sempre falo isso com os pais, né? Que vêm para cá. O problema da criança, pais que são casados, né? Gente, a criança não tem medo de que vocês não se amem. Tem muitos pais que falam assim pra mim, Dani, mas ele tá agora começando a me perguntar, a criança com 6, 7 anos, né? Que começa a subjetivar as relações. Aí ele tá começando a perguntar pra gente se a gente se ama, né? O que que ele tá com medo? Muitas crianças fazem isso, né? Será que ele tá com medo que a gente se separe? E aí eu falo assim, não, ele tá com medo que vocês se separem dele. Né? Porque ele entendeu já que a garantia de que vocês se amem é a garantia de que vocês amem ele. A criança está se lixando se vocês vão viver juntos ou não a vida toda. A criança não está preocupada nisso. A criança é egoísta nesse aspecto. A criança pensa nela, né? A criança ela está tentando sobreviver, né? Exatamente. A criança está preocupada se vocês vão garantir o amor para elas a vida toda. Independente se vocês vão conviver juntos ou não. Né? E é nisso que a gente tem que se preocupar. Muita gente me pergunta, porque eu não falei no início, mas Maria Flor fica uma semana comigo, uma semana inteira comigo, e uma semana inteira com Karine. Isso era um drama para a gente, porque a gente achou que Maria ia enlouquecer. No início, a gente ficou, pô, será que a gente está sendo egoísta? Pô, mas eu queria conviver com Maria durante a semana e tal. Mas será que não tem outro jeito? E aí a gente encarou isso, porque a gente entendeu que passar um mês com um mês com outro era muito, 15 dias também era muito. E como é que hoje acontece? Maria fica uma semana aqui, uma semana na casa de Karine. Só que todos os dias eu levo Maria para a escola, Karine pega. Ou Karine leva, eu pego. Então Maria vê os dois todos os dias, praticamente. O que é que aconteceu? Nesse limbo aí, numa época que a gente não sabia direito o que é que ia acontecer, havia um drama muito grande. Eu preocupado de repetir o que meu pai fez comigo, de se separar e não dar conta e não querer nem saber onde é que andava. E Karine preocupada de não ter um casamento regular, onde a criança tivesse um lar fixo, a referência, que é um outro drama para as pessoas, né? As pessoas acham que criança tem que ter uma referência de casa, e não necessariamente, porque não é a casa que referencia a criança, é o adulto. Sim. É o amor do adulto, é o olhar do adulto, né? Então isso tudo era um drama para a gente. O grande problema é que a gente aprendeu na prática. A gente aprendeu tendo que enfrentar o drama sem qualquer livro, sem qualquer... A gente não tinha parâmetro, a gente teve que tentar. E nessa tentativa, a gente se descobriu, graças a Deus, porque poderia ter dado uma merda grande. Muito errado, entendeu? Que é o que acontece na maioria dos casos, né? Na maioria dos casos dá muito errado, a não ser que eu tenha uma noção prévia de que aquilo que eu vou fazer ou aquilo que eu não vou fazer vai trazer um prejuízo para a criança. E eu penso mais nela do que em mim, né? Do que no meu orgulho, do que... E outra coisa, a gente nem falou aqui ainda dos novos parceiros que entram na vida dessas relações, que influenciam muito, né? Eu ouço no Pai Vem Cá. A Disney traz isso de muito antigamente, né? Todas as histórias de Cinderela, né? Sim, da madrasta, né? Madrasta, exatamente. E existe muitas verdadeiras. Isso, a gente também não pode fugir a isso, né? Mas você sabia
Você sabia, Dani, que eu tenho ouvido lá no Pai Vem Cá, aqui no Pai Vem Cá, muita madrasta se dizendo preocupado porque o pai não quer ver o filho, porque a ex-mulher não deixa a filha dormir na casa com ela. Eu tenho relatos lindos assim de madrastas muito preocupadas, muito. Mas isso rola também, porque a gente também está em outro mundo agora, né? As pessoas estão começando a perceber outros aspectos aí das relações, mas ainda não são perfeitos e causam muitos medos. Por exemplo, as crianças, elas já têm medo dessas novas relações. Porque, olha só, para a criança é ter que subdividir o que já é dividido, entende? Então a criança se assusta. Qualquer terceiro, qualquer segundo, qualquer quarto que entre na história, a criança já fala, peraí, eu vou ficar onde aí? Então, o adulto que está nessas relações precisa garantir a essa criança o mínimo de segurança possível, né? E aí acontece às vezes, o que é que eu vejo muito aqui na clínica, né? Muito. Os pais que se separam e ficam preocupados porque um deles ainda não avisou para o filho pequeno que tem uma nova relação e o outro já avisou, né? O outro já mostrou, o outro já está se relacionando com esse filho. Aí esse outro cônjuge que está com muita raiva disso, porque entende que, porque o outro já colocou na vida do meu filho outra pessoa, né? E que já está chamando de pai, e que já tá chamando de esse é o medo, né? Esse é o medo de perder a coisa. É o medo perder da a coisa, né? Exatamente. É o medo da perda. Agora, eu vou te dizer, esses dias eu falei para o noivo de Karine, da minha ex-mulher, virou meu amigo, virou meu cliente. Eu advogo para ele, pra você ter ideia. Eu conversei com ele esses dias chorando, porque eu disse, e é capaz de eu chorar de novo, porque eu disse a ele, olha, minha filha tem padrinho, que é meu irmão, que é meu melhor amigo, mas se hoje eu morresse, seria para eles dois, ou seja, para minha ex-mulher e o noivo dela, que eu entregaria Maria, assim, parece óbvio quando você fala, parece óbvio porque a mãe de Maria está nessa relação, mas não é da mãe de Maria que eu estou falando, eu estou falando do casal, seria para eles dois que eu morreria e entregaria Maria tranquilo para eles dois criarem, porque assim, é um cara que representa para mim uma segurança, uma coerência no agir, e é um cara que eu acho que criaria Maria tão bem quanto eu. Sim. Então, e assim, é difícil falar isso, sabia? Não é tão fácil assim quanto parece. Porque eu tenho que dizer assim, eu posso não estar, e na minha falta, eu confio a um outro, que é o noivo da minha ex-mulher, de criar minha filha. Não é tão fácil. Não é tão fácil, não é fácil. Mas é porque eu penso nela, entendeu? Não é porque talvez se eu pensasse em mim, eu dissesse, porra nenhuma, quem vai cuidar sou eu. A filha é minha, entendeu? Mas não é só em mim que eu preciso pensar. Eu preciso pensar nela, entendeu? Hoje teve um bafafá gigante, porque tem uma advogada daqui da Bahia que é minha amiga, assim, eu acho ela uma advogada excelente, só que advogados vivem de litígio, e eu tô meio afastado desse mundo do litígio, da briga, da confusão e tal. E aí eu fiz um comentário numa postagem, na postagem dela, dizendo que eu achava uma doideira. Eu usei esse termo, doideira. Sim. Olha só o que aconteceu. Eu falei, rapaz, é uma doideira isso, porque tem mães que querem os pais presentes e os pais não chegam junto. E tem mães que os pais chegam junto e as mães dizem não, o filho é meu. Aí eu falei, que doideira. Rapaz, eu acendi uma vela O povo que está em guerra, eles querem briga, eles querem sangue.
Aí disseram assim, que absurdo você falar de doideira, doideira nada, porque a gente está aqui defendendo nossos direitos. Mas, velho, eu já estive nesse lugar. E no dia que você pede a guarda, não consegue. Pede a pensão alimentícia, não consegue. Você pede ao juiz, o juiz não dá. Você pede ao marido, o marido não dá. Tem alguma coisa errada. Sim. Não vai ser a justiça que vai resolver isso. Resolver, exatamente. Não vai ser, não vai ser. Das vezes não sabe resolver, né? Não consegue, não dá conta. Tanto que hoje em dia, a maioria dos casos de disputa de guarda, a maioria dos casos que vão para a justiça está encaminhando para os psicólogos fazerem avaliações e enviarem relatórios, e é com base nesses relatórios que os juízes estão se baseando para dizer o que fazer ou não, né? E aí, inclusive, tem muito psicólogo morrendo de medo de fazer isso, né? Às vezes até recusando esse tipo de trabalho para não se indispor com um dos pais, né? Que vão ficar revoltados e vão ir contra o psicólogo, porque a juíza fala, mas a psicóloga disse aqui no relatório que a criança tá assim, 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 né? E isso vira um outro grande problema, principalmente para a vida de muitos psicólogos infantis, né? Que coisa, né? Que tem pais separados. Eu atendo crianças que os pais estão com problemas na justiça, né? E é muito difícil manejar. É muito difícil, né? Já teve um pai que eu atendo o filho e ele disse para o filho para a criança, que eu fiz um relatório contra ele, contra esse pai ver essa criança. Entende? E aí me colocou contra o próprio filho, dentro da Seu paciente. Meu paciente. Tá? Coitado da criança. Ele chegou aqui muito chateado comigo, muito decepcionado comigo, arrasado. Aí sentamos, conversamos, né? Eu li o relatório que eu fiz todo para uma criança de 7 anos de idade. Você tá falando, eu tô com vontade de chorar. E aí ele entendeu. Inclusive, o segundo relatório que eu fiz, eu li para a criança antes de entregar para o pai e para a mãe. Tá? Antes de ir para a justiça. Parece que deu um pause aí no vídeo de Otávio. Mas eu tô falando para vocês, eu vou continuar falando, tá, minha gente? E quando eu li pela segunda vez para a criança, foi que você está dizendo, Dani, faz super sentido o que você está dizendo. E, enfim, eu não tive grandes problemas depois disso, né? Otávio, volta aí. Que deu alguma queda lá de energia nele. Voltou! E aí, sim. E aí, depois disso que eu atendi a criança, depois disso que aconteceu, aí a criança entendeu, a criança voltou rapidamente. Eu tinha criado um vínculo muito bom com essa criança, graças a Deus, né? E aí essa criança, em momento nenhum, eu falei mal desse pai, jamais, né? Eu expliquei para ele a fragilidade que o pai dele estava vivenciando, que precisava me colocar nesse lugar. E aí, depois, tipo, uns 6 meses depois, eu fui fazer outro relatório. Ele falou, chegou aqui. Meu Deus! Ai, como ele mais lindo, meu Deus! Como que você consegue ser tão linda assim? Me conte. Não sei. Você tem que saber para poder espalhar para todo mundo ser lindo junto. Ela tá banguelinha agora, tia Dani, ó. Meu Deus, que delícia! Vão nascer outros muito melhores e mais fortes. Vamos lá ver tia Dani qualquer dia desse. Bora? Ela parece ser bem legal. Ela tem um monte de brinquedo na sala dela, ó. Essa sala ninguém quer sair daqui, não. A galera só quer entrar. Dá um beijão no papai. Vídeo. Eu fiz
seu vídeo no YouTube com seu pai cantando, você tá uma cantora maravilhosa. Vai fazer. Adorei, fiquei apaixonada. Fala alguma coisa aí com a tia Dani. Não? O gato comeu a língua? Ela conversa igual a nega do leite. Eu imagino. Mas agora, ao vivo assim, né? Eu vou fazer uma live com ela. Eu acho que minha próxima live vai ser com ela. Maravilhoso. Fechado? Bate aqui. Dá beijão. Vai subir? Um cheiro. Tchau. E aí, sim, 6 meses depois, eu precisei fazer um outro relatório para essa mesma família. E aí eu li para a criança antes de entregar para a mãe e para o pai. E perguntei para a criança, o que é que você acha que eu falei aqui? Faz sentido para você? Não faz sentido? Tá tranquilo? E aí ele virou foi massa. Esse relatório que eu li para ele foi uma sessão toda com ele. Ô Dani, cortou na hora que eu estava falando, não sei se você ouviu. Você falou e eu estava com vontade de chorar. Porque assim, eu imagino essa criança, coitada, ela tá sozinha. Tá. Um pai brigando com a mãe e ela só tem você para poder ajudar ela. Exatamente. E aqui nesse lugar, eu tenho muito cuidado com isso, mesmo quando tem os pais ou as mães escrotas, porque faz parte da vida, né? Eu tenho maior cuidado da criança, preservar esse lugar de cada um aqui na vida da criança, até porque para a criança falar mal do pai ou falar mal da mãe é falar mal dela. Né? A criança, ela se vê representada nesse pai e nessa mãe. Então, se eu falo mal, seu pai é isso, sua mãe é isso, eu tô falando você é isso. A criança, a criança interpreta assim, né? Então, esse lugar do pai e da mãe tem que ter muito cuidado. Mas para que esse cuidado exista, eu preciso primeiro sair do papel de é minha prioridade, é meu, né? É meu. E aí eu preciso sair desse lugar de que é meu, porque não é meu. Não é nem. Desculpa. Saúde. Obrigado. Enfim, é difícil, é uma demanda muito complicada, que muitos psicólogos não gostam de receber. Primeiro porque a minha vez de encontro com a própria história de vida do psicólogo, porque muita gente viveu essa história, né? Ou viveu enquanto filho, ou está vivendo enquanto mãe e pai, né? E como foi seu pai? Como foi seu pai, Dani? Eu sou filha de pais separados também. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 4 anos. E foi uma separação extremamente difícil, né? Eu vivenciei até a adolescência, até o final da adolescência, um turbilhão de problemas dos dois, né? Eu tive uma madrasta, que foi a que substituiu o lugar do casamento da minha mãe, né? Que não colaborou em nada, né? Não colaborou, dificultou muito. Eu, inclusive, fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso. De situações, histórias que eu vivia com ela, de que ela disputava comigo, eu criança, eu lembro claramente de tudo. Muita coisa, né? E aí aí hoje, graças a Deus, eu sou muito bem resolvida com meu pai, com minha mãe, né? Muito bem resolvida, vírgula, né? Até hoje na minha terapia, eles estão entrando lá. Eles na minha também. Porque a gente nunca resolve totalmente, definitivamente, nunca é. Incrível, né? Significa, mas isso é uma marca que fica, eu acho que é para outras encarnações aí. Mas isso é preciso você fazer, a gente fazer uma pausa para a gente dizer a esses pais que eles se preocupam tanto às vezes com o filho, com deixar um patrimônio para o filho, dar um carro ao filho quando fizer 18 anos e tal.
e as marcas do que eles fazem, do que eles deixam de falar, do eu te amo que nunca sai da boca, do abraço que nunca, né, que não vem, ou então da bronca, do castigo, da rejeição o tempo inteiro. Seus filhos vão parar na terapia, mas de uma forma bizarra, porque poderia parar na terapia por outros motivos, né? Não, e quando vai conhecimento e tal. na terapia, que tá maravilhoso. Verdade. Mas a maioria não vai na terapia, não vai. Então vai estar batendo cabeça, vai estar levando isso para outras relações, porque leva para todas para outra geração, para as outras gerações também. Vira um problema transgeracional, total. Tá, né? Verdade. E eu tive meu filho e me separei também do pai dele. Meu filho hoje tem 15 anos, né? Eu sou filha de um idoso. E quando eu me separei do pai dele, ele tinha menos de 1 ano de idade. E eu nunca me esqueço que eu pensei, quando eu conversei com o pai dele, eu falei assim, ó, não tem mais amor e eu quero me separar, mas eu quero preservar o pai e a mãe dele. Porque eu faço questão de preservar esse lugar. Porque eu não quero que meu filho viva o que eu vivi. Né? Eu não quero ser a mãe que eu fui, o pai que eu tive, a madrasta que eu tive. Embora a gente não tenha controle nenhum sobre isso, viu? Porque depois só sendo é que a gente percebe que não tem controle nenhum. A gente diz que não quer, mas na hora do ver, muitas vezes a gente está ali, reproduzindo aquilo que foi feito com a gente. De uma forma completamente inconsciente. E a gente reproduz, né? Mas assim, graças a Deus que comigo, enquanto mulher, ex-mulher e mãe de meu filho, e pai de meu filho, deu super certo, né? Nem sempre são flores, nem sempre são só alegrias. E isso é normal, é natural, e a gente encara isso como natural também. Né? Mas a gente conseguiu manter uma relação saudável até hoje, aí, graças a Deus. Inclusive, meu filho, com 12 anos, pediu para morar com ele. E foi, e eu fiquei destruída. Que barra, viu? Destruída. E ele falou assim para mim, eu achei genial. Ele falou assim para mim. E eu tô contando isso aqui, viu, gente? Porque eu tenho um vídeo no YouTube que eu conto isso. Com o meu filho do lado. Um vídeo que você só chora também. E aí ele falou assim pra mim, mãe, eu vou ver hoje. Ele falou, eu preciso conhecer o meu pai. Porque eles conviviam, mas a gente morava em cidades diferentes. Então não tinha como ser tão partilhada assim essa relação, né? A distância geográfica impedia isso. E aí por isso ele pediu pra morar. E ele falou, eu preciso conhecer o meu pai. Eu falei, puta merda, ele precisa conhecer o pai dele, né? E precisa se conhecer, né? Precisa se conhecer. Porque quando ele diz eu preciso conhecer meu pai, ele está querendo dizer em outras palavras, eu preciso me conhecer, né? Outro dia ele falou uma coisa genial também, ele fez assim, mãe, eu sei o que eu pareço de você, eu sei o que eu pareço do meu pai, mas o que é que eu pareço de mim? Falei, eu gosto bem da filha de psicóloga. Ô, Dani, vou voltar para 2 pontos aqui, para a gente não deixar passar batido. Primeiro, dar um alô aí para minha mãe, minha sogra, minha noiva, todo mundo aqui. Dá um beijo para todo mundo. Não tem minha mãe, não tem meu filho, não. Meu marido tá aqui. Ô, Dani. Vou mostrar ele para sacanear. Mostrei! Lore, quando está aqui do lado, eu faço a mesma coisa. Fala. Seu áudio está cortando, viu, Dani? Meu áudio está cortando? Não pode, gente. Um pouquinho, É mesmo? Um pouquinho só. Sim, fale. Sim, 2 pontos, porque eu acho que vale a pena a gente voltar. Primeiro, Deixa eu voltar. Voltou? Voltei, pelo amor de Deus. Vá, volte para os pontos. Pronto, Kalila, sua amiga,
de propósito por propósito, né? Tá. Ela disse assim, e quando confunde a questão do dinheiro, da pensão, com a própria guarda, isso é uma coisa que vale a pena a gente falar, porque o tema da nossa live é se guarda compartilhada dá certo, né? Sim. Pronto, uma das coisas que chocam muito, que os ex-casais brigam muito, é por questão de dinheiro, de grana mesmo. Então, assim, um conselho que eu dou, e que eu reconheço que é muito difícil de pôr em prática, mas é necessário, é o seguinte, é diferenciar o que é grana do que é filho. Se o cara está devendo o dinheiro, cobra ele. Se o cara está devendo o dinheiro há mais de não sei quantos meses, cobra ele via judicial. Se isso couber pedido de prisão, cobra ele via judicial e pede a prisão dele. É prático. Sim. Mas isso não tem nada a ver com ele ser pai. Nada. Com ele ser pai Então, pois é. Tem uma amiga minha, para eu não dizer. Voltou? Tem uma amiga minha que outro dia me falou que estava levando o filho no psicólogo para o filho perceber, reconhecer o pai merda que o pai dele era. Eu falei, olha, não dá certo. Porque o pai dele, para ele, é o herói, é o cara que leva para passear, leva para o cinema, leva para comer cachorro quente e tal. Só que esse mesmo pai não paga a pensão alimentícia. Sim. Então, se misturar uma coisa com a outra, vai dar problema. O que é que eu sugiro? É que esses dois, que esse ex-casal volte a conversar, volte a dialogar, volte a mostrar um para o outro o que cada um representa para o filho, para poder surgir daí uma outra relação, porque a relação, se eles se dessem bem, não separariam, né? A real é essa. Mas já que separaram, dialoguem em prol do filho. Sim. E essa é a segunda questão que eu trago. Dá certo guarda compartilhada? Depende. Mas não depende de um só. Depende de todo mundo. É um conjunto. É uma família que precisa falar a mesma língua. Senão, não vai dar certo. Senão, nem o casamento dá certo. Não é que a guarda compartilhada vá dar errado, não. Que a guarda compartilhada é um instrumento massa. Só que ela, assim como o casamento é um instrumento massa. Pô, que coisa mais linda do que você casar, jurar os votos, viver um para o outro, jurar amor eterno. É massa isso. Mas só dá certo se os dois viajarem juntos na mesma viagem. A guarda compartilhada é igualzinho. É a mesma coisa. É um instrumento legal, muito útil, mas só dá certo se os dois, em prol do filho, caminharem juntos. Entendeu? E assim, ó, na verdade, esse tema da gente daria 2 lives ou mais, né? Uma live estou disponível para a semana que vem. É muita coisa. A gente vai se encontrar de novo. Já estou fazendo um convite aqui aberto, publicamente, né? Para a gente falar mais sobre isso, explorar mais esse tema que eu acho que é importante, né? E estou te convidando também para gravar um vídeo comigo para o YouTube, para a gente deixar uma coisa fixa lá. Fechou. Vou gravar agora no final de dezembro. Espero que você possa. Depois eu te digo a data.
Tá. Enfim, a galera que fez pergunta que a gente não conseguiu responder, depois a gente vai tentar responder, tá? Massa. Façam por direct, que a gente tenta responder. Tem muita coisa que dá para ser falado sobre isso, mas você disse o essencial. Eu tenho uma pergunta para te fazer antes da gente acabar. Tá. Tem alguma diferença entre uma criança que chega para você aí com demanda de pais casados e uma criança que chega para você com demandas de pais separados? Diferença em relação a quê? Diferença no sentido de uma criança com pais casados sofre menos do que uma criança com pais separados? Nada, diferença zero. Até porque eu ia, inclusive, fechar falando isso. A guarda compartilhada, ela tem que ser exercida ainda no casamento. E isso não acontece no casamento, né? Muitos casais não compartilham a guarda do filho casados, quiçá separados, morando em outras casas, né? Verdade. Então, existe isso, inclusive, é tema para uma próxima live, viu? Dá babado isso é massa falar. Sim, Porque sim. muitos casais desautorizam um ao outro, né? Desqualifica o outro também no lugar, no papel de pai ou no papel de mãe, por várias questões, e uma delas é contexto histórico social. Porque a mãe não entende que o pai é capaz de cuidar. E o pai também, por sua vez, não reconhece a mãe como uma autoridade. E às vezes também fica no lugar cômodo, né? Eu não sei cuidar, então não vou cuidar mesmo. Que maravilha. Aí quando separa, a coisa não tem como ser boa. Não tem, porque eu saí da casa. Aí eu tipo assim, pronto, agora eu vou ser exatamente isso que a pessoa disse que eu sou, né? Um Zé Ninguém na vida dessa criança, né? Muitos pais falam pra mim aqui, ó, no meu sofazinho, que não estão aguentando mais, que vão desistir dos filhos, né? Pais separados aí no caso. E alguns casados também. Eu já cheguei a falar, pedir pelo amor de Deus, tipo assim, pedir um tempo. Eu fui, me dê 3 meses. Pra eu tentar ajudar essa criança, porque é a criança que eu preciso ajudar. Né? Que desespero, né, Dani? Para ajudar a criança, eu preciso muitas vezes ajudar o pai e a mãe nessa relação, né? E aí é o nosso papel de psicólogo, que é um papel complexo, difícil, árduo, mas é extremamente necessário. Extremamente necessário, né? Porque tem que ter alguém mediando essa relação que está conflituosa, para que dê certo. Né? Porque a coisa só vai dar certo se as pessoas que fazem parte da relação se perceberem nessa relação enquanto indivíduos e perceberem enquanto relação também. Tem uma relação que existe ali e que é para sempre, que é a relação de mãe e de pai. Sabe o que mudou para mim? Só para deixar um registro, de repente ajuda alguém. Mudou para mim quando eu saí do meu lugar de pai. Sim. E comecei a enxergar o lugar de Maria Flor. Sim. Então, quando eu pensava, minha filha, sei lá, minha filha vai ficar sem o pai. Minha filha vai ficar vendo o pai de vez em quando. Isso para mim era aterrorizante. Pois então, eu acho fala isso muito bem falado no seu livro. Achei no maravilhoso. Livro, né? Que legal que você gostou. Eu não sabia que você tinha lido, não. Lógico, eu baixei esse livro há faz tempo. Não sabia que você tinha lido. Inclusive, indico ele nas supervisões que eu faço de psicólogos. Eu vou, quando imprimir, eu vou deixar uns com você, tá? Por favor, deixa mesmo. Massa. Vamos fazer uma campanha massa aqui. Vamos fazer outras coisas. Adorei conhecer você. Eu tô com medo de entrar naquela contagem regressiva. Eu acho que a gente, Dani, eu acho que a gente reiniciou a live, viu? Depois daquela saída minha. Eu acho que a gente reiniciou. Bora ficar até amanhã. Maravilhoso! Bora ficar até amanhã. Eu tô achando estranho não entrar em contagem regressiva. Eu acho que caiu.
eu acho que caiu e quando eu voltei, reiniciou. Tá. Ó, tem uma psicóloga perguntando qual é o nome do livro. O nome do livro é Papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar e agora, né, saiu todo mundo, o pai foi pra roça, a mãe foi trabalhar e agora eu fico com quem, faço o quê? E o livro, esse livro tá à venda no meu site, mas ele é e-book. O livro físico, eu acho que daqui a uns 20, 30 dias, ele já vai estar disponível para venda, o livro físico, né? Maravilha. E tem gente que prefere o livro físico, né? Eu adoro o livro, eu adoro. Eu tenho vários, inclusive, que eu nunca li, mas eu tenho um apego com o livro. Eu também adoro o livro físico. Eu Adoro. gosto de grifar, gosto de marcar página. Velho é Mulherada, é isso aí. coisa de velho. Coisa de velho. Inclusive, eu vou lançar também, agora em dezembro, lá em São Paulo, o capítulo de um livro que eu ainda não tive coragem para escrever ele todo, aí eu fico fazendo os capítulos, né? Por que Capítulo isso? de um livro para a paz, porque eu vou... É tempo, você tá fazendo com a vida, brincadeira? Ano que vem vai rolar. Você vai estar em São Paulo que dia, Dani? Eu vou estar em São Paulo dias 6, 7, 8 e 9 de dezembro. Eu vou estar lá no evento da... Por que você não vai para o evento da revista Pais e Filhos? Eu vi, porque eu vou estar no Rio nesses dias. No Rio. E aí não vou eu vou estar lá do dia 30 ao dia 4, do dia 5.